Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos amados. Estamos de volta nesta manhã, prontos para começar um novo dia de trabalho, de atividades. Por certo, muitos dos irmãos já retornando a algumas atividades de então, né? Espero que seja o seu caso. A gente tem recebido notícias interessantes a respeito desse assunto, apesar de, claro, continuar as recomendações da quarentena, a flexibilização ter que acontecer aos poucos, mas nós temos recebido boas notícias e vamos continuar recebendo essas notícias, sempre agradecendo ao Senhor. É por isso que nesta manhã eu gostaria de retornar à ênfase de gratidão. Estamos falando sobre as ênfases que nós desenvolvemos na oração, falamos sobre confissão, falamos sobre petição, falamos sobre intercessão e falamos também sobre gratidão. Essa seria a terceira reflexão nossa, o terceiro momento sublime falando sobre a gratidão. E é interessante que isso aconteça exatamente porque nós sabemos que nós temos muito mais a agradecer do que pedir. E essa é a minha experiência e creio que também seja a sua experiência. Eu retorno naquele versículo que diz que a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E eu creio nessa palavra que nós devemos agradecer a Deus por tudo, e já falei fiz alguns comentários a respeito dessa possibilidade, e hoje eu gostaria de retornar aquela ideia de agradecer até pelos momentos difíceis, agradecer até pela resposta que não veio, mas que não vindo foi feita a vontade de Deus. Por exemplo, eu conheci um jovem que foi minha ovelha, que agradecia a Deus por um acidente grave automobilístico que ele enfrentou. Atravessando a Avenida Brasil, em frente ao Hospital Geral de Bom Sucesso, foi atropelado, perdeu massa encefálica. A princípio deram como morto, depois os médicos disseram que ele ia vegetar, depois disseram que ele teria alta, mas que não voltaria à fala, e a gente orando por ele, acompanhando a família e intercedendo para que Deus tivesse misericórdia daquela família, estava sofrendo muito. E não só o Marcelo voltou para casa, como recuperou a fala, voltou à escola, e foi uma grande vitória. Mas por que ele agradecia a Deus pelo acidente? Porque foi exatamente o seu acidente e a presença da igreja, a presença pastoral, que fez com que toda a sua família se convertesse. O seu pai veio a falecer 3 meses depois do acidente, de câncer. Não sabia que tinha câncer quando aconteceu o acidente, ficou sabendo depois e faleceu, mas crente, se converteu ao Senhor e mudou de vida para a glória do Senhor e a alegria daquele homem. A sua mãe também, a irmã Glória, se converteu. Tive a honra de batizar. A sua irmã mais nova também se converteu. E a gente fica assim, pensando, né? E é uma vitória. E ele agradecia a Deus pelo seu acidente. Deus permitiu que acontecesse o acidente para que a minha família pudesse se converter. Você já imaginou o que é isso, né? Continuar com dificuldade na fala, continuou sim, mas alegre, feliz, agradecendo a Deus, né? Tive uma ovelha que foi diagnosticada com câncer já em fase terminal, e ela me procurou, e o médico mandou que ela procurasse alguém, líder religioso. Ela precisava ter uma religião, tratar do assunto, porque estava nos seus últimos dias. E ela então passava lá em frente à primeira igreja batista de Belfor Roxo, e havia um ponto de ônibus, e ela desceu do ônibus e entrou lá. Procurou o pastor, no caso era eu, e conversou comigo e falou sobre o seu drama, e eu evangelizei e falei de Jesus para ela, e ela aceitou Jesus Cristo como Salvador, e eu fiquei muito feliz com isso. E os médicos disseram que ela teria 1 mês, 2, 3 meses no máximo. E para encurtar a conversa, 4 anos depois eu estava fazendo uma visita à irmã Senira e conversando com ela, e perguntei para ela: escuta, irmã, qual é a sua expectativa de vida diante de tudo isso que aconteceu com a irmã? Ela disse: pastor, para mim só existem 2 alternativas, e as 2 são excelentes.
Quais, irmãos? A primeira é Deus me curar. Ele já está me dando uma sobrevida de 4 anos, né? Depois que estava condenado à morte, e essa seria uma alternativa muito boa, e eu tenho essa expectativa. A segunda é melhor do que a primeira. Assim, qual seria? Qual a expectativa? Ele me levar para a presença dele, pastor, porque agora eu sou uma mulher salva, uma mulher preparada, e eu agradeço a Deus pelo câncer, eu agradeço a Deus por minha enfermidade, porque foi através da enfermidade que eu encontrei Jesus Cristo e a vida eterna. Você entendeu por que nós devemos agradecer a Deus por tudo? Faça isso, né? Se a gente pode agradecer a Deus por esses motivos, essas duas pessoas que eu mencionei, então você pode agradecer muito mais a Deus pelos seus motivos, vitórias, bênçãos, sobrevida. Agradeça a Deus. Tenha um dia de paz, um dia de gratidão, e vamos aproveitar mais esse dia como uma oportunidade para dizer: Senhor, muito obrigado, muito obrigado.